Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Número 665 da harpa. Vamos louvar novamente, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu quero nessa madrugada, primeiro horário da madrugada, cumprimentar a todos que estão entrando com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando essa nossa madrugada, que Deus possa estar falando conosco de uma forma grandiosa nessa noite, amém? Nessa madrugada, nessa primeira hora da madrugada, que coisa gostosa, maravilhosa é a gente iniciar o nosso dia, como eu sempre falo às irmãs, aos irmãos, iniciar o nosso dia falando com o Senhor Jesus. Para você que não me conhece, meu nome é Cleonice, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu trabalho para o reino do Senhor Jesus, sou casada aqui com o pastor Ronaldo e ontem, irmãos, no dia 17 de setembro, completamos 20 anos de casado, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, completamos ontem 20 anos
de casados e somos pais de 5 filhos, né? 4 varões, uma mocinha. Recentemente fomos avós do nosso primeiro neto, nosso Eric, né, que completou 1 mês também no dia 15. Estamos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. Congregamos ali na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. São 11 anos caminhando com o Senhor Jesus e 7 anos eu estou ajudando o meu esposo a pastorear a igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. E hoje nós estamos no nosso 5º dia desta campanha da meia-noite, campanha orando pela libertação, né? Campanha de libertação, oração de libertação, com um tema que se encontra lá em João 8, Evangelho de João 8, o seu versículo 32, que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é o nosso 5º dia desta campanha e vamos continuar fazendo essa campanha até o Senhor, né, nos permitir, amém? E hoje, irmãos, hoje nós vamos orar. O que o Senhor, Ele determinou o meu coração, Ele falou comigo. Nós vamos orar pedindo a libertação pela nossa vida sentimental, ok? Como eu, né, como eu falei para vocês aqui no começo da live, no dia de ontem, completei 20 anos de casada. E quero falar para os irmãos que nem sempre, irmãos, foi bênção, não foi fácil chegar até aqui, né? Eu e o pastor Ronaldo, nós não éramos servos do Senhor Jesus, nós não conhecíamos a graça de Deus, essa graça que nos alcançou. Então, desses 20 anos, a gente tivemos muito, antes de nós aceitarmos Cristo, de Deus nos aceitar, Jesus nos aceitar, irmãos, nós tivemos muitas brigas, muitas discussões, muitas separações, irmãos. Não era essa bênção que é hoje, não. Então eu acredito, irmãos, em restituição, não porque eu ouvi falar ou porque eu vi em outras vidas, mas porque eu vivo restituição no meu casamento todos os dias, irmãos. Eu e o pastor Ronaldo somos um milagre de Deus. Nós foi os improváveis que Deus olhou e teve misericórdia. Como prova disso, eu tenho uma pessoa que está aqui na live que pode servir de testemunho, que é a irmã Cleomilda. Ela está aqui como Creu Pereira. Ela era a minha vizinha onde eu morava, que hoje é a igreja. E quantas das vezes eu creio que ela ouvia os gritos daquela casa, porque a gente só sabia discutir, a gente só sabia brigar. Era ele me agredindo e eu agredindo ele. Era uma situação, irmãos, que não tinha como conviver, Era traições, era agressões. Meu esposo, que hoje é o pastor, o Ronaldo, ele foi liberto, irmãos, do crack. Não precisou de uma clínica de recuperação. Eu sei que tem pessoas que precisam ir para uma clínica de recuperação, mas ele precisou de Jesus, e Jesus foi lá e limpou ele. Só que antes de Deus transformar a vida do meu esposo, Jesus, ele precisou transformar a minha vida, né? Então, por isso que hoje eu quero compartilhar, e hoje a nossa vai ser pela vida sentimental. Nós vamos orar pedindo para que Deus venha nos libertar, né, nesta área sentimental, onde as pessoas estão sofrendo demais. Eu quero que você ore pela sua vida sentimental. E se você conhece também alguém que tem sofrido muito, já manda essa live para alguém, compartilha com mais alguém, fala, olha, entra lá na live lá da pastora Cleonice, que hoje ela vai orar por essa área em específico, ela vai orar por essa área, já vai compartilhando, já vai chamando mais alguém para estar aqui conosco. Compartilhe no grupo de família, compartilhe no grupo da igreja, chame mais alguém, porque hoje o Senhor, ele vai falar de uma maneira muito grandiosa conosco, e eu costumo falar, igreja do Senhor, eu costumo dizer que eu não sou
eu não sou nem melhor e nem pior do que ninguém na face desta terra. E Deus, ele fez uma grande obra na minha vida. Aí, tá lá, Creu Pereira, aleluia, que eu conheço como Cremilda, irmã Cremilda. Ela era vizinha, irmãos, vizinha do lado, então ela escutava tudo, ela ouvia tudo, irmãos. Era madrugadas de brigas, de gritarias. E hoje, para a glória do Senhor Jesus, o grito que se escuta naquele lugar é glória a Deus. Aleluia, porque aquele lugar, o lugar que foi o lugar da minha humilhação, hoje é a igreja do Senhor Jesus. E lá naquele lugar é o lugar que o povo escuta glória a Deus, aleluia, louvores, palavra, aleluia, louvado seja Deus. Lá é o lugar de libertação, lá é o lugar de cura. É isso que Jesus, ele faz. É isso que Jesus, ele faz, irmãos, na nossa vida. Eu tinha uma vida totalmente destruída, irmãos, totalmente destruída. Tá aqui também a minha amiga Jucimara, que foi a ponte disso, diaconisa Jucimara, que foi a ponte disso, foi aquela que entrou na minha casa, foi ali, sabe, através da vida dela eu conheci o meu esposo, e através da vida dela foi onde eu se acheguei aos pés do Senhor Jesus. Ela fez um trabalho lindo, que muitas pessoas já sabem, ela fez um trabalho lindo, 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 lindo mesmo, para me se achegar aos pés do Senhor. Foi aquela pessoa que segurou na minha mão e que segura na minha mão até o dia de hoje, irmãos. Então, como eu estou feliz, porque na noite de ontem eu completei 20 anos, irmãos. Não foi fácil, como eu falei para os irmãos, não foi fácil. Eu posso dizer para vocês que eu vivo o matrimônio, a bênção do matrimônio há 11 anos, justamente o tempo que eu estou na presença do Senhor, porque os outros anos, irmãos, foi de choro, foi de prova, foi de luta. Teve sim os momentos de alegria, mas foi um momento assim que eu não tinha sabedoria e não tinha a presença de Deus. Quando você tem a presença de Deus, tudo muda. Traz a presença de Deus para dentro do seu lar e Deus, ele vai restituir. Eu falo de restituição porque eu vivo restituição. Eu falo de restituição não porque eu ouvi testemunho de outras pessoas, mas eu vivo restituição no meu casamento, a libertação na vida, na minha vida sentimental chegou, aleluia, e vai chegar na sua vida também. Então, hoje, se você tá aí e fala assim, eu nunca fui feliz, a partir de hoje você vai ser feliz nessa área, sim. A partir de hoje você vai ser feliz, sim. A sua vida sentimental vai fruir, vai dar bem, vai tudo bem para a glória do Senhor Jesus. Se até hoje você não se sentiu amada, você vai se sentir amada, sim, em nome de Jesus. E a palavra que Deus me direcionou para estar compartilhando com vocês, irmãos, embora, como eu falei para os irmãos, o tema é João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o Senhor me direcionou nessa noite a compartilhar também com vocês um texto de uma mulher muito conhecida, chamada pela mulher samaritana. Vocês abram comigo, irmãos. Vou falar aqui, eu sempre falo para vocês. Quando vocês forem compartilharem, quando vocês forem vir aqui, ouvir as lives da pastora Cleonice, esteja com a tua Bíblia, por favor. Pegue a tua Bíblia, acompanhe comigo, vamos ler nós todo mundo junto. Eu gosto que vocês acompanhem, irmãos. Não só a pastora Cleonice, mas quando você estiver lá no culto, na igreja de vocês, quando vocês estiverem vendo uma live também na casa de vocês, abre a Bíblia, acompanha, porque tem muitos falsos profetas na terra e fica, sabe? Então, assim, se você acompanhar a palavra, você não vai ser enganado. Se você viver pela palavra, você não vai ser enganado. Então, quando você estiver assim, abra. Obrigada, irmã Mara. Obrigada a todos que estão aqui falando, dando parabéns pra gente aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero chegar com o meu velho, eu chamo ele de velho, ele fala que não é velho não, ele fala que é novinho, vê se pode. Eu quero chegar, eu quero chegar aos 30, aos 40, até a volta de Cristo. Nós queremos estar juntos e unidos, levando a palavra de Deus, trazendo o reino de Deus para a terra e levando o povo
para o céu. Essa é a nossa missão, trazer o reino. Minha missão e a missão do pastor Ronaldo aqui na terra é trazer o reino, um pouquinho do reino aqui para a terra e levar também, conduzir um povo para o céu, para morar para o céu. E eu quero. Estou muito feliz, irmãos, muito feliz por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Abra comigo então, vamos lá, Evangelho de João, o seu capítulo 4, irmãos, amém? Enquanto você vai pegando aí a sua Bíblia, enquanto você também vai compartilhando, vai chamando mais alguém, vai falando aí para as pessoas aí, ó, hoje a oração é pela vida sentimental. Você que tá sabendo que tem pessoas que nessa área têm vivido uma opressão do inimigo, pessoas que têm até sofrido de depressão por conta dessa área, que essa área, irmãos, é uma área onde o inimigo tem colocado muita depressão em mulheres, até homens também. Depressão, pessoas cometendo até suicídio por... eita, Jesus, hoje eu tô gaguejando demais, Jesus me ajuda. Cometendo suicídio por conta disso, irmãos. Eu tenho um primo meu que infelizmente cometeu suicídio por conta disso, irmãos. A namorada tinha acabado de mandar uma mensagem terminando o namoro. E quando fomos encontrar minha família, né, que ele era lá do Ceará, quando foi encontrar, ele tinha se enforcado, irmãos. Um menino feliz, um menino alegre, que não dava nenhum sintoma de depressão, né? Então, se a gente vê que essa área, assim, é uma área assim, que o inimigo, assim, ele tá trabalhando demais. Então, se você sabe de alguém, convide para estar aqui conosco nessa madrugada, amém? E você que já pegou sua Bíblia, acompanhe comigo, João 4. Vamos falar um pouquinho dessa mulher, a mulher samaritana junto ao poço, amém? Vou tentar ler aqui com o meu óculos tá embaçando muito, tô suando bastante, mas vou tentar ler aqui, tá? Acompanhe aí comigo, tá bom? Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para Galiléia. Agora sim vai começar a história da mulher samaritana, tá bom? A partir do versículo 4 começa a história da mulher samaritana. Vamos lá começar a leitura. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Zincar, perto do campo de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente de Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria esta água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dai-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar esta água. Vá
busca seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte de Gerizim, onde nossos antepassados adoravam. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importarás se você adorar o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adoram deste modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que é o Messias, aquele que é chamado Cristo. Virá, quando virar, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, eu sou o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou porque conversava com ela. A mulher deixou suas vasilhas de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Amém? Fomos até o versículo 30. Amém? Louvado seja Deus. Foi uma leitura um pouco grande, mas foi aquilo que Deus ele gerou meu coração para compartilhar com os irmãos. Meu Deus! Aleluia. Irmãos, nós estamos aqui de frente de uma palavra maravilhosa, aonde nós encontramos uma mulher que era samaritana e Jesus, o texto fala que foi necessário. Jesus ele já estava naquela longa jornada dele, né, fazer seus milagres, seus sinais, e ele estava ali, irmãos, né? E diz que ele sentiu a necessidade de passar por Samaria. Ele sentiu essa necessidade porque ele já sabia que ali ele iria ter um encontro com essa mulher. E quando ele chega ali, ele fala para os seus discípulos ir buscar, né, algo para comer, que ele iria estar ali descansando um pouco porque ele estava cansado. Aquela mulher, irmãos, ela vem buscar a água, ela vai buscar água no poço por volta do meio-dia, conta o texto. Ela não sai pela manhã, né, no horário de costume das mulheres, porque ela se sentia envergonhada, porque o texto fala que ela já tinha tido 5 homens, e o homem que ela estava, ela não era casada com aquele homem, né? O próprio texto fala que nesse diálogo, aqui a gente vê um diálogo que Deus teve com essa mulher, né? Então, ela vai ali, ela chega ali e quando ela começa, Jesus pede para ela, mulher, me dá um pouco dessa água, né? E aí ela se espanta, por quê? Porque judeu não conversava com os samaritanos, né? Até hoje, irmãos, não tem essa ligação, né? Eles, né, são rivais, né? Então, assim, para aquela mulher, um judeu falar com um samaritano, assim, ela se sentiu, né, um espanto, mas Jesus, com a sua simplicidade, porque Jesus ele veio para todos, irmãos, para todos. Jesus ele veio para salvar a todos. Embora, como eu falo para os irmãos, né, Jesus ele morreu na cruz para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Foi a mesma coisa que nesse encontro aqui que ele teve com essa mulher samaritana. Então aqui a gente vê um diálogo e é um diálogo lindo, porque no começo ela não entende muita coisa, né? Quando ele fala assim, me dá um pouco desta água, e aí ela fala para ele, fala assim, nossa, mas você
você é judeu me pedindo água. E aí Jesus, ele fala pra ela, se você soubesse quem é que tá te pedindo de beber, né? Eu posso te oferecer da água da vida. A água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. A água que eu posso te oferecer, nunca mais você vai ter sede. Você vai se sentir saciado pela água. E aí ela começa aquele diálogo, mas como? Como que é essa água? Ela começou a se sentir curiosa, né? E aí ela começa a perguntar, né? E aí Jesus fala para ela assim, chama o teu marido. E ela não mentiu. Chama o teu marido. E ela não mentiu, eu não tenho marido. E aí Jesus fala para ela, né? Verdade, você teve 5 e esse que você tá, você não é casado. Quando ele fala isso, ela reconhece que ele é um profeta. A partir do momento que ele fala essas palavras, ela reconhece. Eu bem sei que tu és um profeta. E aí ela começa a perguntar onde que é o lugar da adoração, porque uns falam que o lugar de adoração era Jerusalém, outros falam que o lugar de adoração era lá, por causa que, né, Jacó tinha, né, feito o poço, abrido o poço para eles né, beberem da água. Justamente esse poço foi o poço de Jacó. Então, Jesus, ele fala para essa mulher, olha, você precisa entender que não é o lugar, não é aqui, não é lá, mas que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adora em espírito e em verdade. Então todo lugar que nós estamos, seja dentro da nossa casa, seja na igreja, tem que se transformar em um lugar de adoração, um lugar que nós vamos adorar e buscar a presença gloriosa do Senhor Jesus. Todos os lugares nós carregamos a presença de Deus. Esses dias eu falei isso, nós temos por obrigação carregar a presença de Deus, e aonde a gente carrega a presença de Deus, nós também temos que carregar essa adoração, levar esta adoração para onde a gente vai, para onde a gente for. E aí ele começa esse diálogo, e uma coisa linda que me chama a atenção aqui também nesse texto, é que para essa mulher Jesus, ele revela que ele é o Cristo. Em todo tempo, Jesus, ele não falava para as pessoas, nem ao mesmo aos seus discípulos, né? Ele falava que ele era Cristo. Ele perguntava, quem você diz que eu sou? Perguntava para os discípulos, quem diz que eu sou? Mas para essa mulher, ele se revelou a essa mulher. E ele falou, eu sou o Cristo. Eu sou aquele que vocês esperam. E é coisa linda de Jesus. E aí, irmãos, o que me chama também a atenção nesse texto é que essa mulher, irmãos, que foi buscar água, com a cabeça baixa, ela saiu do povoado, da aldeia lá, né? Com a cabeça baixa, se escondendo, irmãos. Ela volta, irmãos. E quando ela volta, ela anuncia. Ela volta de cabeça erguida e ela anuncia Jesus. Ela anuncia Cristo e ela fala, olha, vem porque tem um homem ali que ele contou toda a minha vida. Ele contou toda a minha história. Ela começou a ser uma missionária. Ela começou a ser uma evangelista. Ela começou a chamar o povo para conhecer a Jesus. Para conhecer a Jesus. Aquela que andava de cabeça baixa, aquela que era humilhada, aquela que era desprezada, ela volta de uma forma diferente, porque é assim que acontece nas nossas vidas. Quando Cristo, ele entra nas nossas vidas, ele traz uma transformação. Eu me emociono porque eu era essa que andava pela comunidade onde a gente morava de cabeça baixa. Eu era essa que andava envergonhada. Eu era essa, como eu falei para vocês no meu casamento, que passava, sabe, moço, ficava envergonhado pelos comentários, porque a noite toda de uma confusão, a noite toda se agredindo, e pela manhã eu tinha que encarar os meus vizinhos, né? E eu falava assim, o que os meus vizinhos pensam de mim? Acho que pensam que eu sou uma ser vergonha, só pode, né? Pensa que eu sou uma ser vergonha, porque a noite toda brigando, depois de manhã tava saindo de mão dada, como se nada tivesse acontecido, né? E assim, por muitas das vezes eu era essa daí, e quantas das vezes a gente não foi? Tem pessoas aqui que tem um testemunho, irmãos, que se a gente for parar para olhar, para pensar, nós era essa que passava, por onde a gente andava, a gente passava de cabeça baixa, envergonhado, mas o Senhor escreveu uma nova história. E se você ainda se encontra nesse período de andar de cabeça baixa, saiba que Deus, ele tá falando hoje para você, hoje eu ergo a sua cabeça, hoje você vai andar de cabeça erguida, hoje você vai entender que eu te chamei para andar de cabeça erguida, que eu estou escrevendo uma nova história para você.
Então, eu tô te dando um novo rumo na sua história, né? Você pode ter sido desprezada, você pode ter sido, até mesmo pelo nosso próprio erro, porque foi escolha dessa mulher. Essa mulher, ela fez escolhas, né? Escolhas erradas. E as nossas escolhas erradas, elas têm... não é atitudes, meu Deus, me ajuda a eu lembrar. Consequências. Os nossos erros, eles têm consequências. Tudo que nós fazemos na nossa vida tem consequência, mas o nosso Deus, ele ainda é misericordioso. O nosso Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso. E o que eu quero trazer nessa palavra, falando na nossa área sentimental, justamente sobre isso. Essa mulher, irmãos, ela teve 5, 6, o texto fala, porque Deus falou assim, você teve 5 e esse que você tá agora não é teu. Essa mulher, irmãos, ela tentou encontrar em homens, encontrar em outras pessoas o que só ela encontrou quando ela se encontrou com Jesus nesse poço. Quando ela se encontrou com Cristo nesse poço, ela foi preenchida. Ela foi totalmente preenchida pela presença gloriosa do Senhor. Então você, mulher que está sofrendo na sua área sentimental, você precisa entender que você só vai ser totalmente preenchida quando você entender que só Deus, ele pode fazer isso. Quando você entender que você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas, eu já falei sobre isso em algumas lives. Quando você for preenchida por esse amor de Cristo, você não vai ficar correndo atrás de migalhas de homens que estão aqui, vocês não vão ficar correndo atrás de migalhas de mulheres, porque vocês vão entender que esse Deus, ele te preenche. Quando Deus, ele te preenche, não tem vazio, não tem lacuna, porque todo vazio é exatamente, eu já falei isso aqui, do tamanho do nosso Deus. Foi isso aqui que essa mulher, ela sofria também na sua vida sentimental, ela precisou, esse encontro que ela teve, quantos traumas essa mulher não teve, irmãs? Irmãos que estavam aqui, quantos traumas essa mulher aqui, ela não passou, quantos traumas, minhas amadas irmãs, essa mulher, ela não sofreu, ela tentou procurar, foi o que o Espírito Santo, eu nunca trouxe, irmãs, essa mensagem desta forma, trazendo para a vida sentimental, como Deus é lindo. Quando eu falo que a palavra de Deus, ela se renova, irmãs e irmãos, de uma forma diferente, todos os dias, eu já trouxe essa palavra da mulher samaritana, mas sempre falando da forma de adoração, e hoje o Senhor, ele trouxe na área sentimental. Na área sentimental dessa mulher. A área sentimental dessa mulher precisava ser curada, precisava ser transformada. E Deus, ele quer, irmãos, você precisa entender, enquanto você, mulher, você, homem, não entender que Deus, ele é o teu tudo. Ele é o teu tudo, ele é aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, ele é. Você vai ficar sofrendo. Você vai ficar sofrendo pela ausência do filho. Porque o filho não me ama do jeito que eu pensei que ele ia me amar. Você vai sempre querer mais. Você sempre vai querer mais atenção dos outros, do filho, do esposo, da esposa, não sei, do sobrinho, da sobrinha, do tio, do papagaio, do cachorro. Você sempre vai querer atenção das pessoas, porque muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Eu precisei ser trabalhada nessa área, porque eu sempre me doei, eu sou assim de se doar, de se entregar, mas nem sempre eu recebo aquilo que eu me entreguei. Muitas das vezes eu me entrego tanto e na hora de receber eu recebo patada. Na hora de receber de volta, eu recebo coisas que eu não plantei, não semeei. E muitas das vezes eu pergunto para Deus, Senhor, mas eu não semeei isso, eu semeei amor. E olha o que eu estou recebendo. Só que Deus, ele fala assim, filha, é eu. Enquanto eu não entendia isso, irmãos, eu vivia de migalhas. Eu vivia querendo amor dos outros, atenção dos outros. Eu queria reconhecimento dos outros. Até no meu ministério, irmãos. Quantas das vezes eu queria reconhecimento dos outros. Mas quando eu entendi de verdade, que o que eu precisava
era da presença de Deus, era dele me preencher, era desse amor. Esse amor, hoje, irmãos, eu não vivo mais assim. Eu não vivo mais desse jeito. Eu aprendi a amar ao meu Deus sobre todas as coisas e a me valorizar. A me valorizar. E você precisa se valorizar, irmãos. Você, irmã, precisa se valorizar. Você precisa se amar. Você tem que se olhar com um olhar de amor. Não adianta você querer amar o mundo inteiro, amar marido, amar filho. Como eu já falei, não adianta se você não se ama. Não é egoísmo. Não é egoísmo você olhar para você com um olhar de amor. Não é egoísmo você se cuidar, se valorizar. Não é egoísmo você cuidar do seu cabelo. Não é egoísmo você fazer sua unha. Não é egoísmo você colocar uma roupa. Não é egoísmo você se perfumar. Você se olhar no espelho e falar assim: nossa, eu tô legal. Nossa, eu tô bem. Não é egoísmo. Não é egoísmo. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Joga por terra hoje esse espírito de derrota, esse espírito de depressão. Joga por terra hoje essa vontade de ficar só dentro da cama, só dentro de casa. Não tem vontade mais de se arrumar, não tem vontade mais de pentear o cabelo, não tem vontade nem mais de escovar os dentes. Passa o dia inteiro dentro de casa com um pijama. Não. Acaba com isso hoje. Você é preciosa para Jesus. Você é precioso para Jesus. Deus está falando: se levanta hoje como essa mulher se levantou. Ela foi no meio do caminho de cabeça baixa, mas ela voltou de cabeça erguida. Ela voltou, ela foi lá, ela foi fazer missão, ela foi uma evangelista, ela voltou com a cabeça erguida. Não, vamos se cuidar, precisa se valorizar, precisa se cuidar por completo. Você precisa se cuidar, se amar por completo. Não adianta também só cuidar do seu espiritual e você também não cuidar do seu físico, não cuidar do seu emocional. Não adianta. Tudo tem que caminhar junto. Junto. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. É claro que também as nossas amadas irmãzinhas, nossos amados irmãozinhos também, né? Não vai ficar com aquela vaidade. Também não, né? Porque agora a pastora falou, então agora, né? Aí começa, né? Querer só se arrumar, só academia, só isso, só aquilo. E se esquece do espiritual. Peraí, eu tô falando aqui que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se amar, que a gente precisa se valorizar, mas também tem o seu espiritual. Tem que tudo ser equilibrado, não vai cuidar de um e esquecer o outro. Não, porque também tem irmãs que só acham que tem que ir pra igreja, só vou pra igreja, só vou ficar no jejum, só vou ficar na oração e esquece de escovar o dente, esquece de se depilar, me perdão, mas eu tenho que falar. E aí como é que fica? Não, tem que se amar. Saia dessa depressão agora, em nome de Jesus. E faça como essa mulher também, porque o texto tá falando. Ela voltou e foi fazer missão. Ela não foi ficar só parada não, igreja. Ela não ficou só parada não. Aquilo que Deus fez na vida dela, ela saiu anunciando. Ó, eu encontrei o mestre. Eu encontrei o profeta. Eu encontrei aquele que falou de toda a minha vida. Agora vamos. Convide mais um. É o que você tá fazendo aqui. Quando eu falo pra vocês, convide mais um pra estar conosco aqui nas nossas redes sociais. Convide mais um pra ir pro culto. Convide mais um pra entrar nos propósitos. Convide mais um pra ir pro jejum. Aquilo que está fazendo bem pra você, convide mais um. Convide mais um, traga mais um para a presença do Senhor Jesus. Não queira só Cristo para você, não queira só as bênçãos para você, queira que as bênçãos alcance o seu vizinho, alcance o seu amigo, alcance o seu irmão da igreja, alcance os seus familiares, traga mais um. Seja um missionário, seja um evangelista, traga mais um para o reino de Deus. Nós não podemos ser egoístas de querer as coisas só para nós. Se tá fazendo bem para você, se você tá fruindo, traga mais um. Traga mais um. Foi o que essa mulher, ela fez. E nós vamos orar agora. Eu quero orar juntamente com vocês. Eu vou orar pelos casados. Eu vou orar aqui pelos solteiros. Eu vou orar por aqueles que estão namorando. Que esse namoro venha a ser santo. Vamos orar. Você que nunca foi feliz nessa área, eu profetizo que você vai ser feliz.
Você vai ser feliz, você vai ser feliz, assim como eu tenho sido no meu casamento, assim como o Senhor tem feito no meu casamento, assim como Deus restituiu, irmãos. Eu contei aqui, ó, pouquinho, porque Deus, ele fez grande, irmãos. Meu Deus do céu, se eu contar para os irmãos o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida e na vida do pastor Ronaldo, o que Deus tem feito todos os dias, irmãos, é muito grande. Não dá para compartilhar aqui numa live aqui, que às vezes a gente fica aqui 1 hora, não dá para compartilhar. E eu desejo no fundo do meu coração, que vocês possam viver essa felicidade que eu vivo no meu matrimônio, que o casamento de vocês sejam mais abençoados do que o meu, que vocês vivam coisas maiores e melhores do que o meu. Esse é o desejo do meu coração, com todo o meu amor, com todo o meu carinho, que vocês possam viver coisas melhores, maiores, que vocês possam contar testemunho, e eu vou me alegrar com vocês. E aqueles que ainda não casaram, vão me chamar pro casamento e eu vou comer bolo de casamento em nome de Jesus. Aquele que tá separado vai voltar com o marido em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus. E nós vamos comer, nós vamos se alegrar para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos se alegrar, assim como vocês se alegraram com os meus 20 anos que eu completei ontem, eu também vou me alegrar com a vida dos irmãos também. Vamos orar agora. Deu para compreender a palavra, igreja do Senhor Jesus? Irmãos, a partir do mês que vem, dia 1º de outubro, as nossas lives será pela minha página do Facebook, PRA Cleonice Moraes, tá bom? Não vou estar fazendo aqui a gente só vai compartilhar, porque lá na página PRA Cleonice Moraes, nós alcançamos, irmãos, eu tenho 1 mês de Facebook aberto, um mês que eu tenho de Facebook aberto, eu odiava, já falei pra vocês, e nós estamos chegando a 1.600 seguidores, pra glória do Senhor Jesus. Pra glória do Senhor Jesus. Então, como lá a gente tá com mais pessoas, né? É que eu não tô fazendo lá ainda, porque eu precisava ter 2 meses. Então, eu faço 2 meses, dia 31 desse mês de setembro. E aí, as lives vai ser feita pela página PRA Cleonice Moraes, na página do Facebook, que lá a gente vai conseguir alcançar mais vidas. Então, as nossas lives vai ser feita por lá. E eu quero agradecer a você que tá comigo desde o comecinho, desde quando a gente iniciou esse projeto aqui, desde quando a gente começou lá no Instagram. Eu não entendi quando Deus pediu para mim abrir, quando Deus pediu para mim fazer, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu falei pros irmãos, né, que não era uma coisa que eu gostava de fazer, eu não gostava de filmar, eu não gostava de... As pessoas às vezes me filmavam, eu não gostava de tirar foto, eu tinha muita coisinha assim. E aí o Senhor pediu e ainda Deus falou pra mim: quando eu mando, não faz só o que você gosta de fazer, você precisa fazer aquilo que você também não gosta quando eu mando fazer. Então lá a gente conseguiu chegar na página no Facebook. Tô tentando crescer também no Instagram, irmãos. Então vocês me ajudem também lá no canal do Instagram também, tá bom? Pra glória do Senhor Jesus. Então, a partir do dia 1º de outubro, será gravada as lives na página do Facebook PRA Cleonice Moraes. Amém? Glória a Deus. Obrigado, viu? A todos vocês. Vocês é que me dão força para continuar. Seja 1, seja 2, mas é vocês que me dão força para continuar aqui, para a glória do Senhor Jesus. Então, lá nós já estamos com 1.600, chegando a 1.600, acho que tá 1.560, eu não me lembro, tá 1.500, vamos colocar assim, 1.500 vidas que já estão sendo alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar. Vamos orar. Te convido a orar comigo. E você abre a sua boca aí também, viu? Não deixa só eu aqui orando, não. Interceda junto comigo em nome de Jesus. Você, irmãos, que conhece alguém também que está sofrendo nessa área, presente também, tá? Não só a sua vida, mas você sabe que tem um parente seu, um amigo, alguém que vem à tua memória também nesse momento de oração, apresente ao Senhor.
Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Jesus, juntamente, Senhor Jesus, com a tua amada igreja, com teu povo, com teus filhos, Senhor. Nessa noite, Senhor Jesus, de campanha de libertação, nosso 5º dia, para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar, Senhor Jesus, pela nossa vida sentimental. Nossa vida sentimental, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, apresentar agora, Pai, na tuas mãos, Senhor, os casais. Vamos começar a orar pela vida dos casais. Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor Jesus, a minha vida, a vida do pastor Ronaldo, já agradecendo por esses 20 anos, Pai, de matrimônio. Senhor Jesus, que o nosso amor cresça cada dia mais, que o nosso respeito cresça cada dia mais e que nós possamos, Senhor, levar a tua palavra, Senhor Jesus. Possamos ser um casal que ganhe almas, que leve a tua palavra, Senhor, meu Deus. Senhor, quero pedir, Pai, também, Pai, pelos casais, Senhor Jesus, por cada vida que entrou aqui, Senhor Jesus, ou que vai acompanhar, Senhor Jesus, no gravado, Senhor Jesus, por cada vida que são casados agora, Pai. Talvez, Senhor Jesus, estejam passando um momento de tribulação no casamento. Talvez, Senhor Jesus, estejam passando, Senhor, por um momento, Senhor Jesus, de conflitos, de brigas, desentendimentos do nada, Senhor. Muitas das vezes, Pai, do nada, coisas acontecem, Senhor, e eu quero repreender agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Toda confusão no casamento, todo espírito, Senhor, de confusão, de intriga, de briga, Senhor, de ciúmes, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Papai. Brinda, Senhor Jesus, os casais. Sela, Senhor Jesus, os casamentos agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor Jesus, esse homem. Liberta, Senhor Jesus, esta mulher, Pai. Senhor Jesus, se porventura, Senhor Jesus, entrou, Pai, o Espírito, Senhor, meu Deus, de separação, de divórcio. O Espírito, Senhor Jesus, amado, de separação. O Espírito, Senhor, da pombagira, meu Deus amado. Tudo aquilo, Senhor, que tem trazido, Senhor Jesus, esfriamento, Pai, no leito conjugal. Obras de encantamento, obras de feitiçaria, obras de macumbaria, Senhor, para trazer, Senhor, esfriamento, Senhor, meu Deus, para este casal nós repreendemos, meu Pai. Homem que já não procura mais a sua esposa, mulher que já não procura mais o seu esposo, Pai, eu apresento, Senhor, a vida sexual agora dos casais, Pai, casais que são casados, Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Entra com grande libertação, meu Pai, em nome de Jesus. E mais uma vez o Espírito Santo me mostra cobras, meu Deus, e agora o Espírito Santo me mostra a cobra debaixo da cama. Tá repreendido em nome de Jesus, embaixo da cama e no leito. Duas assim, ó, no leito, assim, ó, enroscada assim, ó. Meu Deus. Senhor Jesus, Deus me mostra uma preta e uma que é aquelas assim, amarela com branca, assim, as duas assim, em cima da cama, essas duas, e um monte assim, ó, embaixo da cama. Tá repreendido, meu Pai, em nome de Jesus agora, pelo poder que há no nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo esfriamento no leito conjugal, obra que foi feita, Senhor, para trazer esfriamento para o homem não procurar a mulher, para a mulher não procurar o homem. Meu Deus amado, que é para trazer até dores no momento sexual, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, toda a parte ginecológica das mulheres agora, Pai. Toda a parte ginecológica agora, Senhor, das mulheres, Pai. Apresento o útero, o ovário, Senhor, aonde, Senhor Jesus, tá tendo dor, meu Pai amado, nós repreendemos agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que foi lançado, meu Pai, agora vem sendo desfeito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quebra, Pai, agora pelo poder e autoridade do Teu Espírito Santo. Quebra, Papai, agora pelo poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Quebra, Pai, agora pelo poder e autoridade do Espírito Santo do Senhor Jesus. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus poderoso, todo arrepio agora, Pai, vai caindo por terra, Pai. Pessoas que estão sentindo, Senhor, arrepios agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda maldição, Senhor, hereditária, Pai. Na família, Senhor Jesus. Toda maldição hereditária, Pai. Pessoas, meu Deus amado, que vêm, Senhor Jesus, de geração em geração. A mãe não foi feliz. Aí vem pro filho, vem pros netos, Pai, vai quebrando agora, Pai. Toda maldição hereditária, meu Pai.
Nesta área, Senhor, sentimental agora, Pai, vai quebrando, meu Deus, quebra agora, Senhor, através dessa vida, Senhor, que está se posicionando agora, Pai, em oração, venha ser quebrado, Pai, agora, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, aqueles que estão, Senhor, noivos agora, aqueles que estão se preparando, Senhor, para o casamento, Jesus, vai preparando tudo, Pai, prepara, Senhor, Jesus, tudo, Pai, prepara, Senhor, meu Deus, esse papai que tem o sonho, Senhor, de casar, esse papai amado que está sonhando, Senhor, que quer, Senhor Jesus, ficar certo, correto, diante da tua presença, Pai. Ah, Jesus amado, Jesus querido, trabalha no coração, na mente desse homem, na mente desse varão, na mente, Senhor, desse homem, prepara, Senhor, esse casamento, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, ajuda, Senhor, esse casal a tampar a brecha do inimigo, Pai. Ajuda, Senhor, esse casal a tampar a brecha do inimigo, que o inimigo não vem encontrar essa brecha, Pai. É pessoas, meu Deus amado, que estão, Senhor Jesus, até morando juntos, Senhor, mas não são casados, não consumaram, Senhor Jesus, a bênção do matrimônio, Pai. E precisam, Senhor, mais que depressa, Senhor, para que o inimigo não encontre brechas. Meu Deus amado, talvez, Senhor Jesus, aleluia, Pai, é isso que está precisando acontecer, meu Deus. É a brecha, Senhor, que está precisando ser tapada, Pai. Oh, Jesus amado, trabalha na mente desse homem. Trabalha na mente do coração desse homem, no coração dessa mulher, Senhor. E vai preparando tudo, Senhor. Prepara, Pai, porque Tu és o Deus do ouro. Tu és o Deus da prata. Talvez, Senhor, esta vida não tenha condição. Mas o Senhor dá condição, Pai. O Senhor é aquele que prepara, Pai. Trabalha, Senhor, na vida dos noivos agora, Pai. Trabalha, Senhor Jesus, na vida daqueles que estão se preparando, Jesus, para dar um passo maior para chegar ao casamento. Ajuda eles, Pai. Que eles possam entender, Senhor Jesus, que é um grande passo, que não é brincadeira, Senhor, que casamento, Senhor, não é brincar de casinha, que casamento, Senhor, é algo sério, é algo do céu. Ah, Senhor Jesus, que nós vamos encontrar desafios no nosso dia a dia, que será dia, Senhor, de alegria, dia de tristeza, dia, Senhor Jesus, aleluia, Pai, de muita peleja, um dia, Senhor Jesus, aleluia, que nós vamos olhar, Senhor Jesus, querer, Pai, muitas das vezes até largar tudo e abandonar tudo, mas nós não vamos fazer, Pai, nós não vamos fazer, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor que sustenta, Senhor, o laço matrimonial, o Senhor que nos sustenta, Pai. Terá dia, Senhor Jesus, que nós vamos ter que cuidar do nosso cônjuge, o nosso cônjuge cuidar de nós, é na alegria, na tristeza mesmo, Senhor, é na saúde, é na doença mesmo, Pai. Quantos fogem, Pai, quantos homens fogem quando vê uma mulher enferma, Senhor, ou a mulher, Pai, quando vê um homem enfermo, quando vê um homem, Pai, às vezes debilitado, quantos, Pai, larga, quantos, Pai, abandona, quantos, Pai, deixa, Papai, quantos, Pai, não se importa, não valoriza, Senhor Jesus. Meu Deus amado, meu Deus querido. Oh, Jesus, faça-me entender, Senhor Jesus. Faça-me entender, Senhor Jesus, que não falaram sim para homem, para mulher, mas falaram sim, selaram no céu, Pai. No céu, foi no altar, Pai. Foi no altar. Jesus amado, que este homem venha entender, Senhor, que tem que exercer como Cristo exerceu. O Senhor diz, Pai, que vós, marido, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo se doou, Cristo se entregou, Cristo morreu na cruz. Meu Deus, e que as mulheres, Pai, entendam a submissão, Pai. Que as mulheres entendam, Senhor Jesus, o segredo, Pai, da submissão, do respeito, da honra, da reverência, meu Pai amado, aos esposos. Que venham entender, que venham compreender, Senhor, meu Deus, que venham amar, Senhor Jesus, a Deus eterno, Deus poderoso. Que os casais, Senhor Jesus, venham andar, Senhor, lado a lado, juntos, unidos, crescendo, avançando, meu Pai amado, para o reino de glória, Senhor. Que não exista, Senhor, competição dentro de casa. Que não exista, Senhor, o maior dentro de casa, Senhor. Mas que todos, Senhor Jesus, venham segurar na mesma mão, Senhor Jesus. Que todos venham crescer, Senhor, na união, no respeito. Que todos venham avançar, Pai, para o reino de glória, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu intercedo por aquele que ingressou, que começou a namorar agora, que este namoro venha a ser santo, Pai, que eles venham aguentar, Senhor, o desejo da carne, que eles não venham, Senhor Jesus, se contaminar, que eles não venham se entregar fora de tempo, meu Pai, fora de tempo. Ajuda, Senhor, mata essa carne que grita, mata essa carne, Senhor, do desejo, mata essa carne, Senhor, da sexualidade, mata essa carne da masturbação, mata, Senhor, esse desejo desenfreado, mata, Senhor, meu Deus, que vivam
vivam no Espírito, que vivam para o Senhor. Toma os jovens, meu Pai, toma os adolescentes, não deixa cair, Senhor, na fornicação, não deixa, não permita que eles venham ser puros, que eles venham guardar o seu coração até o matrimônio, até o altar. Fortalece ele, fortalece as nossas irmãs solteiras, fortalece os nossos irmãos solteiros, Pai, brinda o olho, brinda a mente, brinda o coração. Enganoso é o coração, diz a tua palavra, enganoso é o coração, diz a tua palavra. Papai, brinda o coração, meu Pai, toda a bandeja de Satanás, todo o prato, toda a oferenda de Satanás, Pai, caia por terra da visão celestial. Não deixa, Senhor, esse homem, não deixa essa mulher cair, Senhor, achando, Senhor Jesus, que é bênção e é maldição, achando, Senhor, que é um grande varão ou uma grande varoa do Senhor, e não é, Senhor. São lobos, são cordeiros, são lobos, Senhor, são lobos, Pai, fantasiados de cordeiro, para tirar, Senhor, a ovelha da igreja, para tirar, Senhor, a pureza, Senhor, da moça, para tirar a pureza do jovem, meu Pai. Oh, Jesus, brinda, Pai, mata, Senhor, mata todo desejo desenfreado agora, Pai, ajuda eles chegarem puros, irrepreensíveis diante do teu altar, Senhor. Se porventura caiu, Pai, perdoa, Pai, agora a falha, perdoa o pecado e ajuda, Senhor, meu Deus, a se manter puro. Lava agora, Pai, lava desse pecado, lava dessa contaminação, lava agora, Senhor, meu Deus, e ajuda a chegar puro diante da tua presença, diante do teu altar. Que façam voto de santidade, voto de santidade ao chegar no teu altar, Senhor, que eles venham ser puros, Pai, diante da presença do Senhor, puros diante da presença do Senhor, Pai. Ajuda, Senhor. É assim que entra a libertação da santidade. A libertação entra na santidade. A libertação entra se santificando. A libertação entra se purificando. Não é só orar por libertação, mas é também renunciar, é também fazer, é também correr atrás. Não adianta só orarmos, não adianta só pedirmos por libertação. Temos que agir, temos que reagir, temos que renunciar. Renuncia esta carne que grita, renuncia, diz o Senhor, renuncia essa carne que grita, se afaste da pornografia, pare de ficar vendo filmes pornográficos, pare de masturbação, pare, diz o Senhor dos exércitos, pare. Deus está dizendo nesta madrugada: eu estou te vendo, os meus olhos são como olhos de chama de fogo, eu vejo tudo, Ramanda Candarabas, Ramanda Candarabaiasai, Ramanda Candaramandai, Ramando Kenarabassuria deca. Pare, se liberte disso hoje, se liberte disso hoje, diz o Senhor dos exércitos, se liberte disso hoje, papai. Eu venho lhe pedir, Senhor. Eu venho lhe pedir, Jesus. Senhor, meu Deus, pessoas, meu Deus, que se separaram, Pai. Pessoas, Senhor Jesus, que não aguentaram, Senhor Jesus, a pressão, Pai. Oh, Jesus, pessoas, meu Deus amado, que foram tão feridas, Pai, nessa área, Senhor. Tão magoadas. Pessoas, meu Deus, que não confiam mais, Senhor. Que acham que nunca mais vão ser felizes, Pai. Assim, Senhor, como o Senhor fez essa mulher feliz, Pai. Assim como essa mulher, Senhor, encontrou em Ti a felicidade. Que essas mulheres, Pai, que esses homens venham encontrar a felicidade em Ti, Pai. Porque só assim, Pai, quando nós encontramos a felicidade em Ti, Senhor, tudo em nossa vida é preenchido, Pai. O Teu amor nos constrange, o Teu amor nos preenche, Pai. O Teu amor nos preenche, Jesus, o Teu amor nos preenche, Pai. O Teu amor nos preenche, Pai. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Prepara o Boaz para Tuas filhas, Senhor. Prepara aquele homem que vai cuidar, que vai zelar, que vai amar, Senhor. Prepara, Senhor Jesus. Prepara, Senhor Jesus. Tuas filhas, Senhor, que estão orando, pedindo, Senhor. Me prepara, Pai, um varão. Me prepara um homem para caminhar do meu lado. Prepara um homem, Senhor Jesus, segundo o Teu coração, Jesus. O Senhor é aquele que prepara, Pai. Prepara aquele que cuida, aquele que zela, aquele que vai cuidar como o Senhor cuidou da igreja, como o Senhor cuida, como o Senhor zela da igreja, Pai. Esse varão, Senhor, que tem pedido também uma mulher que seja honrada, que seja
Senhor, uma mulher temente à palavra do Senhor, uma mulher submissa, Senhor, também honra, Senhor, os varões, honre a oração dos varões, Pai, o varão, Senhor, que está intercedendo pela sua esposa, Pai, que talvez não seja convertida, Pai, Senhor, ultimamente eu tenho recebido, Senhor, eu recebi algum pedido de oração de varões, pedindo oração pelas mulheres, pelas esposas, para que as esposas venham se converter, Pai. Oh, Jesus amado, alcança essas mulheres agora, que elas venham se converter aos seus pés, Pai. Que elas venham se render aos teus pés, que venham caminhar junto com seus varões, ó Pai. Oh, Espírito Santo do Senhor, trabalha nessa área, Pai. Vai trabalhando, Senhor Jesus, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Todo divórcio vai caindo por terra, Pai, em nome de Jesus. Todo divórcio, Pai. Toda crise, Senhor, no casamento, Senhor. Toda crise financeira, Senhor, também, Pai. Casais, Senhor Jesus, que estão, meu Deus amado, discutindo, Pai, até mesmo por conta da área financeira, Senhor, meu Deus. Oh, Deus, entra com grande libertação, Pai, nessa área, Pai. Trabalha. Casais, meu Deus amado, que sonham, meu Deus, em gerar, Senhor. Sonham, Senhor Jesus, em ter filhos, Pai. Visita a madre dessa mulher, Pai. Talvez, Senhor, a tristeza dessa mulher, a amargura, Senhor, dessa mulher, é a mesma amargura que Ana tinha, Senhor, por não poder gerar, Pai. Abre a madre dessa mulher, Senhor. Abre a madre dessa mulher, Senhor. Faça um milagre, faça um milagre, faça um milagre, Senhor. Faça um milagre, porque Tu és Deus de milagre, Jesus. Tu és Deus de milagre, Senhor. Tu és Deus de milagre, Pai. Tu és Deus de milagre, Senhor. E nós glorificamos e nós exaltamos o doce nome do Senhor Jesus. Amém e aleluias. Engrandecido seja o doce nome do Senhor Jesus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse período, Pai. Te rendemos glória, te rendemos aleluia, que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja louvado e engrandecido, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus e aleluia. Deus é fiel. Amém. Sábado estaremos aqui novamente para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Igreja, Deus, Ele tá quebrando muita macumba, muita obra de macumbaria. Deus quebrou nessa madrugada maldição hereditária. Deus mostrava para mim assim, sabe? Que daquela coisa assim que vinha a mãe não era feliz no casamento, aí vem a filha, aí da filha passa para neto, e vai vindo, e vai vindo, e vai vindo. Mas nessa noite o Senhor quebrou pelo poder da oração, pelo poder da oração. Então, eu creio, e eu vi, irmãos, eu já falei aqui pros irmãos, né? Eu vi aqui cobra embaixo, cobra em cima. E eu via muito, né, esfriamento no leito conjugal, muito esfriamento no leito conjugal. De mulheres não conseguindo nem ter relação sexual, mulheres casadas aqui, tá? Por conta de dores, sentindo incômodos, muitos incômodos na hora de fazer o ato, né? Isso é uma obra maligna que foi desfeito pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Foi feito coisas para que vocês e seu marido não conseguissem, né, ter o seu momento. Amém? Pra gente, né, falar coisas curtinhas aqui, que a gente não pode falar tudo, tá bom? Mas o Senhor, Ele desfez, tá bom? E eu creio, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E o Senhor, Ele vai revelando. Então, sábado, primeiro horário de sábado, meia-noite, nós vamos estar aqui. Quero convidar você para no domingo, irmãos, eu vou abrir uma live aqui, 6 horas da manhã, pra gente iniciar o jejum. O jejum vai ser aberto às 6 da manhã e nós vamos, aí eu vou abrir o jejum, vou louvar o hino da harpa com os irmãos, fazer uma breve oração, vou louvar uns 3 louvores da harpa, abrir o jejum com vocês e fazer uma oração. Quando for meio-dia, eu retorno, abro a live novamente e a gente entrega o nosso jejum no domingo, iniciando das 6 da manhã até meio-dia. Ok? Eu quero ver os corajosos comigo, as corajosas comigo, para domingo, primeiro dia da semana, nós abrimos o nosso jejum. Então, eu vou abrir a live 6 da manhã. Às 6 da manhã eu vou abrir a live, nós vamos entrar em jejum, no propósito de jejum. O que vai acontecer isso? Abrir a live, vou louvar 3 hinos da harpa,
Vamos louvar, adorar 3 louvores da harpa. Vamos orar ao Senhor Jesus. Fechei a live. Quando for meio-dia, a gente vai entregar o nosso jejum para o Senhor Jesus. Oramos novamente, lemos uma palavra, entregamos o nosso jejum ao Senhor Jesus e continuamos o nosso domingo. Então, eu conto com você aqui no domingo, ok? Com o nosso propósito de jejum e oração. Falei para os irmãos que a gente não ia só fazer oração, mas que a gente ia jejuar também. Então, vamos começar a jejuar. Não precisamos começar com muito tempo. Tudo vai ser devagarzinho. Não adianta eu falar para vocês, vamos jejuar 2 dias, 3 dias. Não, vamos de pouquinho. De pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Esse jejum vai ser pela sua vida. Vida espiritual. Vamos começar por isso, vida espiritual. Porque toda vez que a gente começa a fazer qualquer propósito, irmãos, seja de oração, seja jejum, primeiro é com você. Você sempre tem que começar por você. Então, você vai orar pela sua vida espiritual, por você, para Deus se revestir. E depois a gente vai lançando outro jejum. Ah, vamos orar pelos filhos. Ah, vamos orar pelo esposo. Ah, vamos orar por portas abertas. Mas primeiro, a nossa vida espiritual. Conto com vocês domingo, ok? Deus abençoe vocês. Que até a próxima, se Deus quiser, tá bom? E Ele quer. Beijo, muito obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui comigo nessa madrugada de quinta-feira. Ah, outra coisa, antes de finalizar. Hoje, às 19 horas, temos culto lá na Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. A nossa igreja fica localizada na rua Dr. Conrado Cesarini Nuvolini. Chegando nessa igreja, no final desta rua, você vai se deparar com o colégio Alice Rabequini Ferreira. Ali você deixa o carro, quem vem de Uber fica por ali, segunda viela de pedestre, número 106, Jardim Veloso, Osasco, ok? Nossa igreja fica dentro de uma comunidade. Amanhã, nosso terceiro dia da campanha de Efésios 6:11, que fala, né, sobre as armaduras de Deus, da gente se revestir de toda a armadura de Deus. Terceiro dia desta campanha poderosa, hoje, às 19 horas, lá na igreja Remanescentes de Cristo. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer, para a glória do Senhor Jesus. Amém?